Irmãos, nós estávamos na semana passada analisando o mesmo capítulo 9 e estávamos falando a respeito dos dois cegos que tinham seguido Jesus desde a casa de Jairo até a casa onde Jesus estava. Eu disse para os irmãos que havia uma polêmica, um questionamento, se a casa era de Jesus, se alguém tinha preparado aquela casa para que Jesus ficasse durante os dias onde ele estava anunciando a mensagem do Evangelho, porque esse cenário aqui, irmãos, são várias situações, são vários momentos no ministério de Jesus, no entanto, tem tudo a ver com aquilo que está relatado no capítulo de número 8. Mateus, ele começa a enfatizar no ministério de Jesus a autoridade de Jesus para curar as enfermidades, para libertar os oprimidos, a autoridade de Jesus sobre a morte. E como Jesus chamou os seus discípulos. Nós aprendemos na semana passada, baseados no texto que nós lemos, que Jesus é o rei, filho de Davi, misericordioso. Esse contexto, desde o capítulo 8, que se estende ao capítulo de número 9, apresenta Jesus como esse rei misericordioso que atende todas as pessoas, de todas as classes, pessoas necessitadas, pessoas carentes, pessoas rejeitadas pela sociedade, pessoas importantes, pessoas ricas, pessoas que não eram prestigiadas devido a um tipo de problema social, moral. Jesus aqui, ele está quebrando alguns paradigmas e ele está manifestando a sua misericórdia. Nós aprendemos na semana passada a respeito da fé, que a cegueira, ela pode ser tanto física como também espiritual. Isso é algo notório. Nós falamos a respeito da compreensão que aqueles dois cegos tinham a respeito de Jesus como filho de Davi. Eles estavam certos quando eles diziam Jesus, filho de Davi, mas a compreensão deles a respeito do Messias precisava ser tratada, precisava ser trabalhada. Nós entendemos que o equívoco, o erro, ele é sutil. Ele pega uma verdade e ele compromete alguma coisinha daquela verdade. E com isso, as pessoas, elas podem ter uma compreensão distorcida a respeito de Jesus e também a respeito da fé. Nós aprendemos também sobre a fé, que Jesus teve que confrontar aqueles dois cegos pessoalmente. Os irmãos se lembram que eles saíram da casa de Jairo, fazendo uma algazarra, gritando, falando todas essas coisas, mas Jesus só atende eles na casa, pessoalmente, na particularidade. Nós aprendemos que Deus tem esse meio de trabalhar conosco. Ele não quer apenas que nós venhamos manifestar uma fé pública. Ele quer que tenhamos uma fé pessoal, um relacionamento pessoal com Ele. Ele quer nos confrontar no nosso íntimo. Nós aprendemos também sobre o testemunho, o perigo de nós não enfatizarmos no nosso testemunho aquilo que deve ser enfatizado. Falamos a respeito do problema do mau testemunho e do não testemunho. O mau testemunho, ele pode ser tão prejudicial, tão tóxico, como também o não testemunho. Porque no mau testemunho nós não vamos enfatizar as coisas que nós deveríamos. Mas hoje, irmãos, nós vamos falar a respeito desse homem que foi levado até Jesus. E eu gostaria aqui de enfatizar essa questão. Ele foi levado até Jesus. No capítulo 8, os irmãos vão se lembrar do paralítico de Cafarnaum. Os 4 amigos, eles levam aquele homem até Jesus. Irmãos, eu vou trocar de microfone, porque esse microfone está com a bateria já indo embora.
Pronto. Deixa eu só abaixar um pouquinho, isso aqui está alto. Amém? Esse homem, oprimido por Satanás, ele foi levado. Ele foi levado. Nós aqui entendemos, mais uma vez, nós vamos enfatizar a importância do testemunho. A outra cena, ela se encerra com o testemunho, Jesus proibindo eles de falar a respeito daquilo que tem acontecido. E nessa outra cena, desse homem oprimido, novamente o testemunho, ele está em evidência. Porque essas pessoas estão levando este homem oprimido até Jesus. Esses homens, ou essas pessoas, ou essa pessoa, que não é muito clara no texto, se foram muitas, se foram uma, mas alguém levou esse homem oprimido até Jesus. Com essa atitude, ele está levando esse homem oprimido ao conhecimento da fé, ao conhecimento de Cristo. Nós aprendemos aqui também sobre Jesus, que ele continua sendo o rei que atende os necessitados. Os irmãos se lembram que na semana passada nós falamos que Jesus tinha uma agenda muito apertada, muita gente o procurando por diversas razões, em diversas circunstâncias. Jesus continua aqui nesta cena demonstrando, manifestando a sua misericórdia diante dos necessitados. E aqui, irmãos, nós vamos falar sobre a realidade do mundo espiritual. É real. Algumas enfermidades podem, presta bastante atenção nisso, podem ter como agente causador espíritos malignos. E que os evangelistas, aqueles que escreveram os evangelhos, eles tiveram o cuidado de pontuar estas situações. Situações onde pessoas chegam diante de Jesus, elas estão enfermas, e eles dizem, olha, essa pessoa tinha um espírito de enfermidade, essa pessoa estava oprimida por um demônio, e por isso, então, ela tinha essa enfermidade. Eu acho que esse terceiro ponto aqui é o que eu mais vou me alongar, porque eu preciso explicar muito bem ele, para trazer para os irmãos um esclarecimento a respeito dessa questão, principalmente dentro do evangelicalismo, dentro daquilo que nós conhecemos como movimento pentecostal, neopentecostal, carismático. Isso precisa ser muito bem esclarecido para que não haja confusão na nossa compreensão no que diz respeito da causa das enfermidades. Um quarto ponto aqui, irmãos, sobre Jesus, é que é evidente a autoridade de Jesus sobre os demônios. Não tem para ninguém, irmãos. A autoridade de Jesus é clara, é nítida nesse cenário. E por último, vamos falar sobre a complexidade do coração humano. Como é que numa mesma situação, num mesmo cenário, as pessoas vão ficar maravilhadas com um milagre de Jesus, com um feito de Jesus, e outros vão, infelizmente, cometer o pecado da blasfêmia. Eles vão ultrapassar este limite e vão cometer o pecado da blasfêmia. Porque no texto, nós percebemos que os fariseus que estavam ali, eles atribuíram o milagre de Jesus ao príncipe dos demônios. Numa mesma cena, numa mesma situação, pessoas estão reagindo de maneira distinta. Ou seja, aqui está o retrato muito claro da complexidade do coração humano. Nós vamos entender aqui, irmãos, que Mateus, que está comunicando esta verdade a um público de judeus que criam em Jesus, que Jesus é o rei que atende os necessitados de todas as classes. É a continuação, como eu disse anteriormente, daquilo que está no capítulo de número 8. Mateus, ele tem o cuidado de tratar os feitos do ministério de Jesus através da dinâmica de temas. Não é ordem cronológica, é a dinâmica dos temas
E o tema aqui é a autoridade, o poder, a misericórdia do Senhor Jesus. Mateus também, ele quer apresentar esse rei. Ele não é um rei comum, presta bastante atenção. Ele não é um rei comum, sabe por quê? Porque ele tem autoridade tanto no mundo físico, como também no espiritual. Você pode ir para qualquer governante aí do mundo observar. Eles lutam, eles relutam para trazer reformas sociais, mas o foco deles é as pessoas nesse mundo físico. Eles não têm autoridade sobre o mundo espiritual, por mais bem intencionado que eles estejam. Só Jesus tem esta autoridade. Ele é o rei que tem autoridade no mundo físico e espiritual. E Mateus também quer comunicar que esse rei tem os seus feitos inquestionáveis, porque você observa que os fariseus, eles não estavam dizendo, olha, não aconteceu um milagre, isso foi uma farsa, foi um truque. Não, eles estão tratando um feito inquestionável de maneira positiva, alguns de maneira positiva e outros não. Então esse mesmo rei, ele vai ter que lidar com a complexidade do coração humano. Mas vamos ler aqui o versículo de número 32, se você tiver ainda com a sua Bíblia aberta. Enquanto eles se retiravam, foi levado a Jesus um homem endemoniado que não podia falar. Sobre o testemunho, encerramos aqui, eu vou frisar isso, encerramos o episódio dos cegos falando sobre o testemunho e iniciaremos a outra parte dando continuidade ao mesmo assunto. E a lição é para nós: precisamos levar pessoas que não podem caminhar sozinhas até Jesus. A pergunta que não quer calar: este homem precisava ou não que alguém o levasse até Jesus? Nessa situação, irmãos, eu posso fazer um paralelo com o que aconteceu no capítulo de número 8 com o paralítico de Cafarnaum. Ele foi levado, porque ele estava impossibilitado de caminhar. Mas a pergunta seguinte é: um homem oprimido por Satanás também precisa ser levado até Jesus. E nós precisamos ter essa compreensão. Eu falei aqui no meio de semana, os irmãos que vieram aqui participar vão se lembrar sobre a diferença de carga e fardo. O que é uma carga? Para ilustrar bem o que é uma carga, é só você olhar para um caminhão de cimento. Quem já ajudou a descarregar um caminhão de cimento, sabe que quando ele para na porta de uma construção, na porta de um material de construção, uma loja, ele precisa de pessoas ali, de chapas, que ajudem para que aquela carga ali ela seja descarregada. É uma carga grande. Para uma pessoa só, dificílimo todo esse serviço. É muita coisa. Então há uma divisão dos fardos. Uma grande carga, ela tem muitos fardos. No caso desse homem oprimido por Satanás, ele tinha uma grande carga. E qual era a carga dele? A opressão daqueles espíritos malignos. Havia necessidade de alguém que o ajudasse a carregar aquela carga. Não há a menção do nome dessas pessoas, ou desta pessoa. Em muitas situações, isso fica meio que no anonimato, mas nós precisamos entender, irmãos, que alguém ajudou aquela pessoa a se achegar até Jesus. Até nos evangelhos, irmãos, nós vamos ver pessoas que fizeram uma boa ação, mas os seus nomes não foram relatados. Mas nós precisamos entender o princípio que é ajudar aqueles que não podem caminhar sozinhos. Amém? Isso aqui é sobre o testemunho. Segundo, sobre Jesus. Jesus, ele continua sendo o rei que atende os necessitados. O versículo de número 33, quando o demônio foi expulso. Jesus não tem um diálogo com este homem, e nem com os que
o levaram. Ele simplesmente faz. Ele demonstra a sua misericórdia de forma prática. Observe isso. Ele demonstra a sua misericórdia de forma prática. É muito comum as pessoas dizerem: nossa, mas eu fiquei com tanta pena de fulano. Eu pude, de certa forma, sentir a dor dele, a dor dela. Mas Jesus aqui não está apenas sentindo. Jesus não está apenas chorando por causa da situação daquele homem oprimido. Ele manifesta a sua misericórdia. O nosso Deus, irmãos, ele não tem um amor apenas de poesia. O amor de Deus, ele é prático. Ele foi demonstrado. Romanos capítulo 5, versículo de número 8 diz que Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. E para nós entendermos melhor, irmãos, nós aprendemos aqui com Jesus a importância da misericórdia aplicada com ações em favor dessas pessoas. Sentir a dor das pessoas, irmãos, é muito importante, é relevante, é bíblico, mas isto se consolida com ações. Precisamos ter uma fé, precisamos ter ações de misericórdia, não apenas sentimentos de misericórdia. Eu disse aqui anteriormente, todas essas duas situações, há uma exortação bíblica. Nós devemos ter entranháveis afetos de misericórdia. Paulo fala sobre isso, entranháveis lá em Colossenses, entranháveis afetos de misericórdia. Mas, irmãos, a melhor forma de nós manifestarmos misericórdia é com ações. Terceiro ponto aqui, versículo de número 32, a parte B. E o versículo 33. Foi levado a Jesus um homem endemoniado que não podia falar. Quando o demônio foi expulso, o mudo começou a falar. Então vamos falar aqui sobre o mundo espiritual. Eu preciso de tempo para falar um pouco mais sobre essa questão. O mundo espiritual aqui, a lição que nós tiramos sobre o mundo espiritual é que ele é real. E que algumas enfermidades podem ter como agentes causadores os espíritos malignos, e que os evangelistas, eles fazem questão de demonstrar essa diferença. Tem essa diferença, pastor? Claro que tem, irmãos. Tem. Eu posso aqui pontuar alguns textos. Primeiro, como já foi dito, existe esse apontamento nos evangelhos da causa de algumas enfermidades, especificamente quando elas são de origem espiritual. Agora, o primeiro ponto aqui, irmãos, sobre isso que nós vamos tratar, é que toda enfermidade tem como origem a quebra da comunhão do homem com Deus lá no Éden. Porque antes da queda não havia enfermidade. O homem passou a adoecer, o ser humano passou a adoecer depois da queda. Porque, irmãos, é a enfermidade que faz com que você envelheça e os seus órgãos estejam dia após dia se comprometendo. Então, isso é um primeiro ponto aqui. Com a queda, as enfermidades passam a dominar e limitar a vida das pessoas. Não é? Eu vejo que muitos irmãos aqui têm sofrido com algumas enfermidades. Tenho conversado, tenho orado para alguns irmãos que têm tido que lidar com essa questão da enfermidade. Mas a partir disso precisamos entender que Deus é soberano, inclusive sobre as enfermidades. Toda enfermidade vem do diabo? Não. A Bíblia diz em Deuteronômio capítulo 32, versículo 39, Deus se dirigindo a Israel, diz assim, vede agora que eu sou, e mais nenhum Deus há além de mim. Eu faço viver, eu firo e eu saro, e ninguém há que possa escapar das minhas mãos.
Oséias capítulo 6, versículo de 1 a 3. Vinde e tornemos para o Senhor, porque Ele nos despedaçou e nos sarará. Fez a ferida e a ligará. Ou seja, Ele fez a ferida e a curará. Uma outra questão que precisa ser mencionada é que existe desde o Novo Testamento a distinção entre endemoniados e epiléticos. Eu já vi muita gente dizer assim, uma pessoa quando ela fica totalmente dominada por um demônio, é um ataque de epilepsia. Nós estávamos falando sexta-feira, né, Kézia, a respeito de uma situação que nós vivemos quando nós moramos no Nordeste. Tinha uma pessoa que visitava a nossa igreja, um rapaz que era vizinho da igreja, e ele tinha problema de epilepsia, um dia ele foi para a igreja e não tomou o remédio. No meio do culto, ele começou a se debater. E o povo saiu correndo dentro da igreja achando que ele estava endemoniado. Mas não, irmão, era um ataque de epilepsia. E a Bíblia fala sobre isso. A Bíblia faz menção sobre esta distinção. Mateus capítulo 12, melhor dizendo, Mateus capítulo 4, versículo de número 24, temos a menção de endemoniados e lunáticos, que são pessoas que têm distúrbios mentais. A Bíblia faz isso, os evangelistas, eles entram nesse mérito, dessa distinção. Mateus capítulo 12, versículo de número 22, outros são cegos, mas não são possessos por demônios. Mateus capítulo 15, versículo 30, resumindo, possessão não é necessariamente insanidade mental. Até mesmo as ações de Satanás contra o homem estão sob o controle de Deus. Lutero falou uma coisa que talvez algumas pessoas até compreendam de maneira errada. Diz que o diabo é o diabo de Deus. Porque ele está limitado ao poder de Deus, irmão. O diabo, Lutero chegou a dizer isso. Por quê? Porque ele tinha compreensão, a Bíblia revela isso, que o poder do diabo está limitado ao controle de Deus. E eu vou mostrar um texto que deixa isso muito claro, irmãos. Jó capítulo 2, do versículo 4 ao 7, presta bastante atenção. Satanás disse a respeito de Jó. Jó tinha perdido os seus filhos, os seus bens, e Satanás então se apresenta mais uma vez diante de Deus e diz, pele por pele, um homem dará tudo pela sua vida. Aí no versículo 5 ele diz assim, estende a sua mão e fere a sua carne e os seus ossos, e com certeza ele te amaldiçoará na sua face. Satanás está dizendo isso para Deus. Tipo assim, fere ele com enfermidade para você ver se ele não vai amaldiçoar, se ele não vai abrir a boca para questionar o Senhor. Aí no versículo 6, o Senhor disse para Satanás, presta bastante atenção, pois bem, ele está em tuas mãos, apenas poupe a vida dele. Aí no versículo 7, diz assim, saiu, pois, Satanás da presença do Senhor e afligiu Jó com feridas terríveis, da sola dos pés ao alto da cabeça. A pergunta aqui é, quem que é soberano na história de Jó? E a resposta é, Deus. Agora, o que eu gostaria de pontuar aqui, irmãos? Que tem crente que pensa que toda doença é o diabo. Eu não aceito essa enfermidade, que não sei o quê. Ah, o diabo, isso é coisa maligna. Tem crente que tem uma tendência terrível para querer espiritualizar a enfermidade. E tem pastor até que diferencia doença de enfermidade. Eu vi um vídeo essa semana na internet, de um pastor fazendo, gente, não viaja na maionese, não. Tem gente que gosta de inventar, irmãos, tirar a coisa de onde não tem. Agora, o que precisa ser claro, irmãos, que existem causas e causas de algumas das nossas enfermidades. Por que muitas pessoas estão doentes? Por causa de um estilo de vida irresponsável. Sei que tem gente que não gosta quando a gente fala sobre isso, mas eu preciso falar. Isso é bíblico e eu preciso falar.
eu não vou falar só daquilo que as pessoas gostam, eu preciso falar daquilo que a Bíblia ensina. Amém? Muitas das nossas enfermidades estão relacionadas com uma vida desregrada no que diz respeito à nossa alimentação e ao nosso estilo de vida. Está com pressão alta? E manda ver, irmãos, com aquilo que não pode. Está diabético? E está mandando ver. E existem uma série de enfermidades onde você precisa se privar de certos alimentos. Aí o crente, que diz que é cheio do Espírito Santo, que tem domínio próprio, fica se matando, comendo aquilo que não pode. Isso é falta de domínio próprio, irmão. Por que Deus não me cura? Deus quer que você seja tratado dessa falta de domínio próprio que você ainda não adquiriu. Falta de domínio próprio é pecado, irmãos. Eu conversei com uma pessoa e ela diz assim, nem crente ela não é. Ela falou, se falou que eu não posso fazer tal coisa, eu não vou fazer. Eu não sou escravo de nada. Uma pessoa que nem crente não é. Eu não sou escravo de nada. Agora tem crente que é escravo de uma série de situações, de uma série de alimentos, de uma série de comportamentos e estilo de vida que é tóxico, que é nocivo, que faz mal, mas o crente não consegue abandonar. E isso causa doença, gente. Isso está te matando. Aí vem o crente que quer espiritualizar. Isso é demônio. Não. É falta de domínio próprio. Agora, existem doenças espirituais. Doenças na nossa alma que afetam o nosso corpo. São chamadas psicossomáticas. Quando você alimenta o ódio no seu coração, pode ter certeza que isso vai arrebentar a sua saúde, isso vai arrebentar o seu corpo. Doenças psicossomáticas. É da alma, mas acaba refletindo no corpo. Doenças que as causas, vou aqui pontuar aqui, irmãos. Primeiro, doenças que a causa é a nossa própria irresponsabilidade e vida desregrada que nós temos. Nós não queremos dar o braço a torcer. Come do jeito que não devia, mais do que não devia, o que não devia, e vive doente e não quer dar o braço a torcer. Segundo, doenças psicossomáticas, coisas que a gente alimenta dentro do nosso coração, e você está sentindo no corpo, alimenta na alma e vai refletir no corpo, sim. Irmão, ódio no coração, irmão, dá até câncer. Aí não adianta ficar culpando o diabo, não. E tem situações que realmente é uma opressão maligna na vida de uma pessoa. Como nós vimos aqui no caso de Jesus. Esse homem estava mudo. E houve uma necessidade de Jesus declarar, manifestar a autoridade dele, mandando que aquele espírito, que aquela entidade maligna abandonasse o corpo daquele homem para que ele fosse curado e também liberto. Quarto ponto aqui, irmãos. Versículo 33. Quando o demônio foi expulso, o mudo começou a falar. Se é opressão de demônio, irmão, você vai orar
o demônio vai sair e a pessoa imediatamente vai ser curada e liberta. Não tem meia conversa, não tem meio papo. Mateus aqui está enfatizando a autoridade de Jesus sobre os demônios. O poder de Jesus, ele é absoluto. O poder de Jesus sobre os demônios é real. O poder de Jesus sobre os demônios demonstra que é a sua autoridade. Não podem resistir ao poder de Jesus. E eu vou dizer para você nesta noite, você tem autoridade sobre esses demônios. Não é pela sua estatura, não é pela sua envergadura espiritual, mas porque isso foi dado a você através de Jesus. Tudo é por causa dele. A língua foi destravada. O homem foi liberto e a língua dele foi destravada. Em quinto lugar, versículo 33, parte B. E versículo 34, a multidão ficou admirada. Agora nós vamos ver aqui a complexidade do coração do homem. Porque a multidão ficou admirada e diz: nunca vimos nada parecido em Israel. Foi sem precedente. Um homem que estava oprimido. Agora é interessante que às vezes eu parei para pensar, como é que aquela multidão sabia que aquele homem estava mudo por causa de um demônio? É algo que chama a nossa atenção. Aquela multidão tinha consciência que aquele homem estava naquela situação, naquela condição, por causa de uma opressão maligna. O milagre, ele foi inquestionável. Os que criam em Jesus, eles ficaram maravilhados. Mas os fariseus que estavam ali só para criticar Jesus, eles já tinham um pressuposto, eles já tinham uma premissa no seu coração, criticar Jesus, bater de frente com Jesus. E eles dizem: rapaz, realmente aconteceu, mas isso aí só pode ser demônio. É demônio curando demônio. Demônio sendo usado por demônio. Nós vemos aqui uma barreira, um limite sendo cruzado. Porque vários pecados que os fariseus cometeram, muitos pecados os fariseus cometeram. Muitas críticas foram feitas contra Jesus durante o ministério dele, por meio dos fariseus. Mas aqui uma linha limitatória, ela foi cruzada, delimitatória, ela foi cruzada. A linha da blasfêmia, de você ter certeza que aquilo ali foi Deus que fez, mas mesmo assim você endurece o seu coração e você atribui aquilo a Satanás. Que o Senhor nos livre disso. Amém? Pastor, mas eu acho que um dia eu fiz isso. Se você se preocupa, se você tem no seu coração a consciência que aquilo pode ter ofendido a Deus e você se sente mal por isso, pode ter certeza que você não blasfemou contra o Espírito Santo de Deus e nem contra Jesus. Agora, no caso aqui, os fariseus, de maneira deliberada, eles estão dizendo, eles estão afirmando: foi Beelzebul, foi o príncipe dos demônios que operou este milagre. Para concluir, irmãos, a primeira pergunta reflexiva da noite, depois nós ministraremos a ceia. Você tem ultimamente ajudado pessoas que não podem caminhar sozinhas a buscar a misericórdia de Deus, a conhecer a misericórdia de Deus? Você conhece alguém que não pode caminhar sozinho? Você tem ajudado? Você tem encontrado pessoas assim ao seu redor? Todos os dias eu sou desafiado, eu sou confrontado com essa realidade, irmãos, de ajudar pessoas que não estão conseguindo caminhar sozinhos. E nesta noite, irmãos, eu quero lançar esse desafio sobre a sua vida, para que você cumpra o chamado de Deus e estenda a sua mão em favor de pessoas que precisam conhecer a misericórdia de Deus. Não estou dizendo para você carregar o fardo dessa pessoa, mas que você ajude essa pessoa a carregar essa carga.
Você entendeu que o princípio da misericórdia aplicada? Ou vai ficar a vida inteira, ai, eu estou sentindo tanta pena, estou sentindo tanta dó de fulano, meu coração está destruído. Entendeu o princípio da misericórdia aplicada? Pensou em alguém para você aplicar esse princípio da misericórdia? Faça isso. Não deixe para mês que vem. Faça isso o quanto antes. Esse é o chamado de Deus para a sua vida. Amém? Uma igreja que vive esta misericórdia aplicada. Essa pergunta aqui é uma pergunta difícil. Pergunta muito difícil, mas eu vou fazer ela. Como saber se uma enfermidade é de origem física ou espiritual? Em algumas situações é difícil, mas tem situação que está muito claro. Nós falamos aqui de 3 situações em que a pessoa adoece por causa de uma vida desregrada. Nós falamos de um tipo de enfermidade que a pessoa acaba adquirindo por guardar coisas dentro da sua alma, que lá no fundo você sabe que é nocivo, que você pensa que está atingindo só a sua alma, mas já está corroendo o seu corpo, está te destruindo por dentro. E nós falamos sobre situações em que há realmente a manifestação de entidades malignas na vida de uma pessoa. Talvez isso ajude um pouco nós compreendermos. Uma conversa, oração, buscar a direção de Deus quando você lida com uma pessoa que está enferma há tanto tempo. Você crê na autoridade de Jesus sobre as enfermidades, mesmo quando as mesmas têm como agente os demônios? Você já lidou com isso, irmãos? Já enfrentou alguma situação em que a pessoa estava doente e era uma ação de Satanás? Que usou essa autoridade? Você viu Jesus da vitória? E nessa noite o desafio de Deus para a sua vida, para essa igreja, para a sua família, use essa autoridade. Peça a Deus discernimento, para que quando essa situação estiver diante de você, quando você estiver diante dessa situação, você não possa hesitar, mas usar essa autoridade. Amém? E por último, você já viu alguém blasfemar contra o Espírito Santo? Você já viu? Eu, pessoalmente, não. Nunca vi, não. Pessoalmente, sim. Não, nunca vi, não. Que o Senhor nos livre desse sentimento, que o Senhor nos livre desse pecado. Amém? Que nós possamos fazer parte daquelas pessoas que estavam ali ao redor de Jesus, que viram o milagre inquestionável de Jesus. E o que nós devemos fazer é dizer: foi Ele que fez. Aquela multidão que estava ali disse assim: olha, nunca foi visto isso em Israel. Ela glorificou a Jesus. Que a nossa atitude seja de glorificar a Jesus em meio a essas situações. Amém?